Olá, estudantes! Sejam bem-vindos ao Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Eu sou a professora Emily Gerner, da disciplina de Língua Portuguesa. A coesão textual é um processo que garante que as partes de um texto se conectem de maneira lógica e fluida. Ela garante que as ideias se relacionem e formem uma sequência coesa, ou seja, sem lacunas ou rupturas de sentido. Vamos ver uns exemplos de coesão. O primeiro diz respeito às relações de referência, ou seja, o uso de pronomes. Por exemplo, Maria chegou ontem, ela estava cansada. Substituições, a troca de palavras ou expressões para evitar repetições desnecessárias. Por exemplo, o João estava cansado, o rapaz não conseguia dormir. Conjunções, palavras como mas, porém, então, porquê, que ajudam a ligar frases e orações. A textualização diz respeito à organização e à estrutura de um texto, ou seja, a forma como ele é construído para garantir que as ideias sejam apresentadas de maneira clara e adequada ao público. Um bom texto deve ser bem estruturado, ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, o que justamente vão se conectando de forma harmônica. Vamos ver as características da textualização. Organização das ideias. Como as ideias são estruturadas de maneira lógica. Adequação ao público-alvo e ao propósito do texto, seja ele informar, convencer ou entreter. Mas e a progressão temática? O que é? É a forma como os tópicos e as ideias de um texto são desenvolvidos ao longo da leitura. É o processo de introduzir novas informações enquanto se conectam. O quê? Já as informações que já foram apresentadas anteriormente, mantendo a continuidade de raciocínio. Vejamos os exemplos de progressão temática. O primeiro, progressão linear, quando as ideias são apresentadas de forma sequencial, uma após a outra. Progressão associativa, quando as ideias são relacionadas de forma que o leitor consegue seguir o raciocínio sem perder o foco. Agora que entendemos cada conceito separadamente, vamos ver como eles se combinam para criar um texto coeso, bem estruturado e com progressão temática. Exemplo, a importância da alimentação saudável. A alimentação saudável é essencial para o bem-estar do corpo e da mente. Quando nos alimentamos corretamente, nosso organismo tem a energia necessária para realizar suas funções diárias. Além disso, uma boa alimentação ajuda a prevenir doenças, como diabetes e problemas cardíacos. Para ter uma alimentação saudável, é importante incluir alimentos naturais, como frutas, verduras e cereais integrais. Esses alimentos fornecem vitaminas e minerais que o corpo precisa para funcionar bem. Também é fundamental evitar alimentos processados, ricos em açúcar e gordura, pois eles podem causar diversos problemas de saúde. Uma alimentação equilibrada traz benefícios a longo prazo, como mais disposição e qualidade de vida. Por isso, é essencial fazer escolhas alimentares saudáveis todos os dias. E aí, como é que está a coesão desse texto? Vocês conseguiram perceber? Está no quê? No uso de pronomes, que faz justamente a referência a conceitos já apresentados. Qual foi o que vocês perceberam aí? Nosso organismo refere-se ao quê? A alimentação saudável que foi mencionada antes. E outro, o pronome eles, referindo-se aos alimentos processados. Conjunções que conectam as ideias e estabelecem relações lógicas. Um exemplo de conjunção no texto foi, além disso, para adicionar uma nova informação. E outra foi o pois, para explicar a razão de evitar alimentos processados. Substituições para evitar repetições. Uma alimentação saudável. Ele foi substituído pelo quê? Uma alimentação
equilibrada. A progressão temática, o texto começa falando sobre alimentação saudável de maneira geral e depois vai se aprofundando. Primeiro, explicando sobre o quê? Os benefícios e também a prevenção de doenças. Depois, ele vai fazer o quê? Sugerindo hábitos alimentares específicos, que é o quê? Comer alimentos naturais. E finaliza destacando os benefícios a longo prazo. Percebeu que cada parágrafo desenvolve uma ideia de forma lógica e sequencial, né? Fala, turma! Eu sou o Júnior Mar e a dica de hoje é... Coesão! É coesão, apesar de o nome não ser tão comum. É simples, coesão é conexão, ligação e união. Por exemplo, imagine que você tem duas frases assim. Os alunos do sexto tempo chegaram. A segunda frase, os alunos do sexto tempo estão atentos. Eu estou tendo uma repetição de os alunos do sexto tempo. Duas frases com repetição da expressão. Para evitar repetição e fazer uma conexão bonita, uma coesão bem elaborada, eu vou usar um pronome que. E assim fica agora a nossa construção da frase. Os alunos do sexto tempo que chegaram estão atentos. Eu acabei com a repetição, eu acabei com a redundância e fiz uma frase bem coesa. Valeu? Essa foi a nossa dica de hoje e agora... Brilha, garoto! Brilha, garoto! Meu céu, já vimos muita coisa até aqui, rapaz. Mas agora, vamos exercitar? Questão 1. Assinale a alternativa que melhor descreve a coesão textual. Letra A. A coesão textual se refere à forma como as ideias são organizadas no texto. Letra B. A coesão textual é a relação entre as partes do texto que garante que as ideias se conectem de forma lógica, sem lacunas de sentido. Letra C. A coesão textual é o uso de palavras difíceis para deixar o texto mais interessante. Letra D. A coesão textual diz respeito apenas à pontuação de um texto. E aí, alunos? Vocês agora vão ter um tempinho para responder, hein? E aí, vamos confirmar nosso gabarito? Isso mesmo, letra B. A coesão textual é a relação entre as partes de um texto que garante que as ideias se conectem de forma lógica, sem lacunas de sentido.
A coesão é a habilidade de um texto de manter a continuidade de suas ideias através de recursos linguísticos como pronomes, conjunções e substituições. Ela conecta as partes do texto de maneira lógica e fluida. Questão 2. Marque o principal objetivo da textualização de um texto. Letra A. Usar palavras difíceis para impressionar o leitor. Letra B. Organizar o texto de forma lógica, clara e fácil de compreender. Letra C. Escrever frases curtas e diretas, sem fazer conexões. Letra D. Garantir que o texto tenha o máximo de informações possíveis, sem se preocupar com a organização. E aí? Vou dar um tempinho para vocês responderem, hein? E aí, pessoal, conseguiram responder? Vamos confirmar nosso gabarito? Letra B. Organizar o texto de forma lógica, clara e fácil de compreender. A textualização é a estruturação do texto para que ele seja organizado de maneira clara e lógica. Isso garante que o leitor consiga entender facilmente as ideias e acompanhe o raciocínio do autor. Questão 3. Em relação à progressão temática, qual das alternativas abaixo está correta? Letra A. A progressão temática linear apresenta ideias desconexas, sem seguir uma ordem lógica. Letra B. A progressão temática associativa traz novas ideias sem relação com as anteriores. Letra C. A progressão temática associativa estabelece conexões entre as ideias de forma que o tema se desenvolva ao longo do texto. Letra D. A progressão temática linear apresenta os temas de forma aleatória. Agora vou dar um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal? Já responderam? Eu acho que sim, eu espero que vocês tenham acertado, hein? Vamos confirmar o nosso gabarito. Letra C. A progressão temática associativa estabelece conexões entre as ideias de forma que o tema se desenvolva ao longo do texto. A progressão temática associativa é quando o autor faz uma relação entre as ideias ou temas, conectando-as de maneira que a discussão se desenvolve ao longo do texto. Já a progressão linear vai desenvolvendo o tema de forma mais direta e sequencial. Passamos pelas questões e agora é o momento de resumir as lições. O que aprendi hoje? Hoje aprendemos que a coesão é a conexão entre as partes do texto. A textualização garante que o texto seja bem estruturado. E a progressão temática faz com que o texto desenvolva suas ideias de forma lógica e sequencial. Se você quer produzir um texto mais eficaz, lembre-se de trabalhar esses 3 conceitos: coesão, textualização e progressão temática. Eles são essenciais para criar textos claros, bem organizados e interessantes. Espero que a aula de hoje tenha ajudado a ampliar sua forma de ler e entender os textos. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!